Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Slade Wilson e eu vou dar sequência agora na série de tutoriais que nós estamos criando sobre como utilizar o OneHelp na sua empresa, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um dos principais mecanismos do sistema, que é justamente a relação que existe sobre o tipo de solicitação, a frente de trabalho e o serviço, tá? O que precisa ser entendido sobre essa sequência? Uma é dependente da outra. Como funciona? Eu tenho meu tipo de solicitação, tá? Nesse caso aqui eu vou utilizar o exemplo de informática. Então qual é o tipo de solicitação? O que vai aparecer para que o usuário solicite um serviço? Vai aparecer a opção de informática. A opção de informática ela pode ter várias frentes de trabalho, tá? Por exemplo, hardware e software, ok? Então, o meu cadastro vai ser feito com tipo de solicitação informática, frente de trabalho, duas, uma hardware e a outra software. E da mesma forma, cada frente de trabalho pode ter vários serviços, ok? Então, olha só, eu vou ter embaixo da frente de trabalho hardware, eu vou ter a opção de defeito e a opção de novo equipamento, ou seja, o usuário, quando selecionar lá hardware, ele vai poder solicitar, informar um defeito ou solicitar um novo equipamento. Da mesma forma que quando ele solicitar lá software, ele vai ter a opção de instalação. Eu posso ter vários serviços para cada frente de trabalho, tá, pessoal? No meu exemplo aqui, eu vou ter dois para a frente de trabalho hardware e apenas uma para a frente de trabalho software, mas eu poderia ter aqui instalação, desinstalação, desenvolvimento, relatório, não sei. Fica bem a critério de vocês, vai de acordo com a necessidade. Mas o mecanismo é este, tá? São três etapas simples, porém que uma sempre complementa a outra. Qualquer etapa que faltar, que estiver ausente, a solicitação não vai poder ser criada, tá bom? Então, esse é um mecanismo, essa é uma etapa de muita importância para o perfeito funcionamento do sistema, tá bom? Então vamos lá, recapitulando. Eu preciso cadastrar o tipo de solicitação, ok? Após cadastrar este tipo de solicitação, eu preciso definir quais são as frentes de trabalhos que essa solicitação vai ter. Nesse caso, a informática vai ter o hardware e o software, tá? E feito o cadastro da frente de trabalho, eu preciso definir quais serviços vão ser liberados para cada frente de trabalho. No caso de hardware, eu vou liberar o serviço defeito e o serviço novo equipamento. Para a frente de trabalho software, eu vou liberar o serviço de instalação. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Eu já estou aqui com o meu OneHelp aberto, tá? Então vamos cadastrar primeiro o tipo de solicitação, depois a frente de trabalho e depois os serviços, ok? Tipo de solicitação. Como vocês podem ver, o sistema não trouxe nenhum, não existe um tipo padrão, tá? Quando nós contratamos o OneHelp, ele vem sem nenhum tipo de solicitação para que o cliente tenha total autonomia de como parametrizar o seu sistema. Então eu vou criar um novo tipo de solicitação e vou dizer que esse tipo de solicitação será, qual que nós definimos lá? Informática, né? Então será sobre informática. Informática. Observação, e aqui eu posso colocar uma descrição um pouco mais completa, tipo de solicitação reservada para ocorrências de informática. Não vou me estender muito aqui. Uma coisa que vocês devem ter percebido nos outros vídeos é que todo cadastro do sistema ele possui essa opção de ativo. Aqui eu defino se este tipo de solicitação vai ser ativo ou não. Quando eu quiser e se for necessário, eu posso marcar esse ativo como não. E aí esse tipo de solicitação não vai ser liberado para novas ocorrências, tá? Então fica bem a critério da sua empresa quando fazer isso e se isso é realmente necessário, talvez nem seja, tá bom? Então cadastrei aqui informática, a descrição e cadastrar. A partir de agora, o sistema já entende que informática é um tipo de solicitação válido, tá? Que está ativo, ok? Só que isso não é o bastante para que eu consiga abrir um chamado do tipo de informática, por vários motivos, tá? Um deles é que os outros elementos não estão cadastrados. Então, eu cadastrei o tipo de solicitação, vou cadastrar agora as frentes de trabalho. Também não possuo nenhuma, tá? Vou clicar aqui no nova frente de trabalho
Olha que interessante. Nós definimos lá que eu vou ter duas, a hardware e a software. Quando eu começo a digitar hardware, o sistema já pergunta, esta frente de trabalho vai ser vinculada a qual tipo de solicitação? Percebam que eu consigo dessa forma ter N frentes de trabalho vinculadas a outros N tipos de solicitação. Isso dá uma flexibilidade muito grande para o sistema, para você construir a sua solicitação da forma que quiser. Então eu vou dizer aqui, ó, que é vinculado ao tipo de solicitação informática, até porque é o único que existe, tá? Quem vai ser o responsável? Essa ocorrência de informática vai ser de responsabilidade de qual departamento? Lembram-se quando nós cadastramos lá o departamento? Quem não se lembra, dá uma olhadinha no tutorial de cadastro de departamento que fica bem claro, tá? Lá eu defino que o departamento vai ter uma pessoa ou um grupo de pessoas que é responsável por ele. Aqui eu estou dizendo que esse tipo de solicitação informática é de responsabilidade do departamento de administração. Eu vou mudar, tá? Eu vou colocar aqui do departamento de tecnologia. Isso quer dizer que quando uma nova ocorrência de informática for criada, o departamento de tecnologia vai ser notificado. Pessoal, isso é muito legal, porque eu consigo criar vários tipos de solicitações, e o sistema consegue, parametrizando isso direitinho, o sistema consegue entender que quando chegar uma demanda de tecnologia, isso tem que ser encaminhado para o departamento de informática. Quando chegar uma demanda de financeiro, isso tem que ser encaminhado para o departamento correspondente. Quando chegar uma demanda jurídica, ele sabe para quem ele tem que mandar. Então o sistema consegue criar um mecanismo muito poderoso de gerenciamento de solicitações. Então ele consegue controlar o fluxo correto dessa informação. Ou seja, informação que chegou de determinado lugar tem que ir especificamente para o departamento responsável. Então isso dá muito poder de gestão para a gente, tá? Esse é um dos pontos fortes do OneHelp, tá bom? Então vamos lá. Cadastrei a frente de trabalho, o nome dela, já disse que vai ser vinculado à informática e disse que o responsável é o pessoal da tecnologia. Aqui eu posso colocar uma descrição também, tá? Estou falando do hardware, problemas técnicos. Vou colocar assim, para ser bem breve, tá? Também tem a opção de desativar essa frente de trabalho a qualquer momento, tá bom? Como todos os outros cadastros do sistema. Vou cadastrar. Cadastrei, o sistema já traz aqui a frente de trabalho hardware, vinculada à informática e o departamento responsável é a tecnologia. Só que eu não vou cadastrar somente o hardware, também vou cadastrar a frente de trabalho software, né? Então vou cadastrar aqui, ó, software, que também vai ser vinculado à informática, até porque é o único do nosso exemplo, e também vai ser de responsabilidade da tecnologia. Lembrando, pessoal, que se eu quisesse colocar a parte de software vinculada a outra pessoa, outro departamento, não teria problema nenhum, tá? Vamos supor que eu tenho um departamento que é um fornecedor. Percebam, eu posso ter o departamento, que é o meu cliente, meu usuário da empresa, meu cliente interno. Eu posso ter o departamento que representa o meu cliente externo. E por que não? Eu posso ter um departamento que representa o meu fornecedor. Olha que interessante, eu poderia ter aqui um departamento de software house, por exemplo. E aí quando eu fosse falar, quando chegasse uma solicitação de software, e eu encaminharia automaticamente para o meu fornecedor. Então eu quero que vocês percebam isso, né? O poder da ferramenta. Ela consegue gerenciar cliente interno, externo e fornecedor, tudo da mesma forma, tudo na mesma ferramenta, na mesma plataforma, tá bom? Isso é muito legal, gente. Isso daqui dá um poder de gerenciamento que vocês não têm ideia. Aliás, vocês vão ter ideia agora, né? Vamos lá. Então eu já disse que o software vai ser vinculado à informática e que o departamento responsável vai ser a tecnologia. Então, problemas lógicos, vou colocar. Lógicos. E vou cadastrar também. Olha só, então a partir de agora eu tenho a frente de trabalho hardware e tenho a frente de trabalho software. Ambas vinculadas à informática e ambas tendo como responsável o departamento de tecnologia, tá bom? Então o que está faltando, pessoal? Nós já temos frente de trabalho, já temos tipo de solicitação em frente de trabalho. Ainda não é possível abrir esse tipo de solicitação, tá? E não é por dois motivos. Primeiro, eu não tenho serviço. Segundo, pessoal, sempre que eu cadastro um tipo de solicitação,
Por padrão e por normas, né, de segurança estabelecidas aí pelos grandes players do mercado, sempre que eu cadastro esse tipo de solicitação, ele nasce negado. Então, ninguém vai ter acesso a esse tipo de solicitação até que eu diga que ele vai ter. E como eu faço isso, pessoal? Essa permissão, essa liberação, fica aqui, ó, no nosso cadastro de grupo. Olha só, eu tenho alguns grupos selecionados, né? Eu vou acessar o grupo de administração, que é com o qual eu estou logado neste momento. Deixa ele carregar aqui. Olha que interessante. Aqui estão os perfis de acesso que eu tenho, que nós já vimos lá no outro tutorial. Mas agora apareceu um novo elemento. Olha aqui, ó, solicitações permitidas para este grupo. Informática. Isso daqui apareceu agora, porque nós acabamos de cadastrar o tipo de solicitação. Então, o que eu quero que vocês entendam é que toda vez que você cadastrar um tipo de solicitação, esse tipo nasce negado. Então você precisa, depois que cadastrar ele, entrar nos grupos existentes e definir se esse grupo vai ter acesso a solicitar esse tipo de atividade ou não. Neste caso, eu vou marcar que o grupo ADM vai ter acesso à solicitação informática. Vou gravar. O grupo foi alterado. Pode ver que depois que você grava, a opção fica verdinha, tá? Deixa eu alterar aqui para ficar mais fácil. Fica verdinha, tá bom? A partir deste momento, se eu for lá na abertura de chamados, o sistema já vai listar para mim a informática. Porém, como nem todas as informações estão preenchidas, ele vai falar: ops, percebemos que você ainda não finalizou os cadastros de apoio para essa atividade. Realmente, né? Nós não cadastramos os serviços ainda. Cadastre pelo menos uma frente de trabalho e um serviço para continuar essa solicitação. Então o sistema identifica que o cadastro não foi completo. Ele não está pronto para utilizar. Então ele fala que você tem que cadastrar pelo menos uma frente de trabalho e um serviço para que ele libere a utilização. Então o tipo eu já tenho, a frente de trabalho eu já tenho, só falta o serviço. Deixa eu dar uma olhada. Olha só, no hardware nós definimos aqui o serviço defeito e o serviço novo equipamento. Então eu vou voltar lá no meu cadastro de serviços, tá? Vocês podem perceber que todos os cadastros são muito similares, né? Eles são muito parecidos. A tela é parecida, a listagem é igual, justamente para criar um ambiente intuitivo. E quando você estiver utilizando, você vai ver que a navegação toda é muito parecida, né? Então é para deixar a navegação mais fácil ainda, um ambiente mais próximo do que você já está acostumado. Então eu vou clicar aqui no novo e vou cadastrar a descrição do meu serviço. Meu serviço vai ser defeito. Defeito. Olha só. O serviço defeito vai ser vinculado a qual frente de trabalho? Ele vai ser vinculado à frente de trabalho hardware. Tá vendo que tem as duas aqui que nós criamos? Hardware. Observação. Defeito em equipamentos. Aqui, pessoal, o sistema ele pede algumas configurações bem legais vinculadas a SLA, tá? Nós vamos falar isso mais para frente. Eu vou deixar aqui tudo zerado, mas é bem interessante porque eu consigo cadastrar com quantos por cento de conclusão esse serviço ou o chamado vinculado a esse serviço tem que ser apresentado para você. Não se preocupe com isso não, que depois eu vou falar com mais detalhes, tá? Por enquanto eu vou deixar tudo zerado. Inclusive o valor do serviço, tá? Nós podemos calcular cobranças específicas para o serviço, mas mais para frente falamos sobre isso, não se preocupem. Né? Por enquanto eu vou ficar aqui focado em criar o meu serviço, vincular ele à frente de trabalho, colocar a observação e dizer se ele é ativo ou não, tá? Vou cadastrar o meu serviço, okay? Defeito cadastrado, defeito vinculado ao hardware, tá? E está ativo. Além do defeito, eu vou cadastrar aqui o novo equipamento. Então, vamos lá. Novo equipamento. Ele também é vinculado ao hardware. Vou colocar a mesma descrição. Equipamento. E vou cadastrar. Pode observar que ele já está criando aqui a estrutura do nosso serviço. E vou cadastrar mais um serviço, que é o instalação. Só que dessa vez ele não é ligado ao hardware. Ele é ligado ao software. Então, vamos lá. Instalação vinculado à frente de trabalho software, ok? Instalação de aplicativo. E vou também cadastrar. Olha que bacana. Agora nós temos 3 serviços, um defeito, novo equipamento e instalação
cada um vinculado à sua frente de trabalho. Não se preocupem se vocês precisarem editar. Pode ver que no meu instalação eu deixei letra minúscula e também não tem a cedilha e o til, né? Se você precisar alterar o equipamento ou qualquer outro tipo de serviço, você pode vir simplesmente aqui clicar na lupa para visualizar ou clicar no lápis para editar. Tá bom? Eu vou clicar direto no lápis aqui e aqui eu tenho condições, ó, de alterar as informações do meu serviço, inclusive sobre para qual frente de trabalho ele está vinculado, enfim, todas as informações relacionadas a esse serviço eu posso alterar, tá bom? Aqui é a instalação corrigido. Agora, pessoal, é a parte interessante. Eu vou voltar lá na minha área inicial, tá? E vou clicar na abertura de chamados. A partir desse momento, ó, o sistema lista para mim a informática, e se eu clicar na informática, o sistema monta para mim o formulário. E olha que interessante, ele traz para mim frentes de trabalho, ele traz a divisão de hardware e os serviços do hardware, e software e os seus serviços. Nesse caso só tem um. É muito simples, tá bom, pessoal? Então, esse mecanismo, tá? Essa sequência que nós fizemos aqui de configuração, ela é fundamental para o funcionamento do serviço. O cadastro, a parametrização do tipo de solicitação, de qual é o departamento que vai ser responsável por isso, das frentes de trabalho e dos serviços, é muito importante, porque esse é o coração do sistema. Então, se essa etapa for bem configurada, for bem parametrizada, você não vai ter problema nenhum no seu sistema, ele vai funcionar perfeitamente, tá bom? Eu já tive casos de clientes que fizeram a parametrização, aliás, fizeram assim meio que por conta, sem entender esses 3 passos, essas 3 etapas, e depois nós tivemos que refazer. Então tomem cuidado, esse momento é de extrema importância. É importante entender essas 3 etapas para que a configuração do sistema seja feita de forma satisfatória. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro a configuração dessas 3 etapas até a criação do chamado efetivamente. E se houver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, entrem lá no painel de administração, fala conosco, porque estamos à disposição aqui. Tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.